É claro que nós estamos envoltos nesta manhã na temática da consagração. Os hinos congregacionais, os cânticos inspirativos, o solo que acabamos de ouvir, todas estas peças musicais, por assim dizer, todos esses cânticos e hinos, nos estão levando em torno desta temática central para o dia de hoje, a nossa consagração. Nós desejamos consagrar o que temos e o que somos ao Senhor. Então, este momento, por exemplo, de culto, é uma forma de consagração, não apenas do ponto de vista litúrgico, com a leitura da palavra de Deus, com o cântico dos hinos e demais peças musicais, não apenas através do Libera em Missão e os desafios da igreja, não apenas através do ofertório, não apenas através da mensagem neste momento, mas, na realidade, o fato de nós estarmos dedicando a Deus este período do nosso tempo é uma forma de consagração. Nós estamos nos consagrando, não apenas dedicando parte do nosso tempo deste domingo para que isso aconteça, mas também para que o Senhor nos renove, para que o Senhor nos fale ao coração. Eu creio que é este o sentimento que você tem, este é o sentimento que eu tenho. Que Deus continue falando a cada um de nós. Que através da sua palavra, Ele continue nos iluminando, nos orientando, nos guiando. É isto que eu desejo, é isto que você deseja. Queremos que este domingo seja marcado pela consagração. E este momento de culto, esta hora de louvor e de adoração, onde quer que estejamos, a partir do santuário da Igreja Batista da Liberdade, onde há um bom grupo de irmãos e irmãs, e também cada um de nós, onde quer que cada um esteja neste momento, esta comunhão está nos levando à consagração. Nesse sentido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou baixasse a sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 12. Este capítulo todo nos fala exatamente disto, particularmente os versículos 1 até o versículo 8. Nós temos esta palavra do Senhor e temos a palavra que está exatamente em torno do conceito de consagração. Aliás, o começo deste capítulo 12 já é uma petição à consagração. Você já conhece esse capítulo 12, você já leu o capítulo 12 e vê que logo de início o apóstolo Paulo apresenta muita urgência, ele apresenta muita súplica, ele apresenta um desejo extraordinário de que os seus leitores se colocassem diante do Senhor. E começa de uma maneira muito interessante, e eu gostaria que exatamente esta frase inicial fosse a base para a nossa reflexão nesta manhã. O apóstolo diz, Romanos 12, começando com o versículo número 1, e nós iremos até o versículo 21. Vamos ler todo o capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço. Esta é a frase que está no meu coração neste momento. Pelas misericórdias de Deus, peço. Em algumas versões, pelas misericórdias de Deus, eu rogo. Pelas misericórdias de Deus, eu exorto. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Então, voltando àquela frase inicial, pelas misericórdias de Deus, peço. Vamos aplicá-la agora a partir deste versículo número 3 até o final do capítulo,
nos vários segmentos de que se compõe o pensamento e a exposição do apóstolo Paulo. Porque pela graça que me foi dada, pelas misericórdias de Deus, peço que cada um de vocês não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós. Está falando de cada um de nós agora, membros do corpo de Cristo. É evidente que cada um de nós é membro de uma expressão geograficamente estabelecida, localizada do corpo de Cristo. Por exemplo, os membros da Igreja Batista da Liberdade são membros do corpo de Cristo na sua expressão geograficamente localizada, e o mesmo acontece com você, meu irmão e minha irmã, que está cultuando conosco nesta hora. Mas do ponto de vista geral, nós todos fazemos parte do mesmo corpo de Jesus. Assim como um só corpo, nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então nós nos pertencemos. Nós estamos ligados, conectados, assim como os membros do meu corpo, como acontece com o seu corpo, esses membros todos estão conectados. Senão, nós não teríamos um corpo, nós teríamos uma monstruosidade, sei lá, uma coisa assim terrível, aquele monte de membro amontoado, empilhado, mas não é o caso do corpo. O corpo tem todos os seus membros muito bem distribuídos, todos membros uns dos outros, formando um só corpo. Assim é a Igreja de Jesus Cristo. Nós não somos um grupo de pessoas desconectadas. Os irmãos que estão, por exemplo, no santuário neste momento, e nós que estamos cultuando simultaneamente através da plataforma digital, nós não somos um grupo desconectado. Nós estamos com diferentes localidades neste momento, a partir do santuário da igreja, mas somos um só corpo em Cristo Jesus e nós nos pertencemos uns aos outros, temos funções diferentes, mas isso não faz com que percamos a nossa condição do corpo. É a unidade do corpo na diversidade dos membros e suas funções. Voltando então. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E agora Paulo passa, pelo menos em Romanos, no capítulo 12, a partir deste versículo, a abordar, ou mencionar alguns desses dons espirituais. Se nós formos, por exemplo, para 1 Coríntios, capítulo 12, nós teremos alguns desses aqui lá, outros também. Há uma variedade de dons. Nesta epístola, neste capítulo, o apóstolo Paulo está abordando, no mínimo, mencionando estes dons. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Nós poderíamos aplicar mais uma vez aquela frase inicial: pelas misericórdias de Deus, peço. Então, pelas misericórdias de Deus, peço que cada um de nós, tendo diferentes dons, exerça os seus dons para a glória de Deus. Versículo número 9 em diante. Pela misericórdia de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, peço que o amor seja sem hipocrisia. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês se amem uns aos outros com amor fraternal. Pelas misericórdias de Deus, peço que, quanto à honra,
devem sempre dar preferência aos outros. Pelas misericórdias de Deus, peço que, quanto ao zelo, vocês não sejam preguiçosos. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês se alegrem na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês pratiquem a hospitalidade. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês abençoem aqueles que perseguem vocês. Esta exortação não é simples, não é fácil. Nós sabemos disso, que nós nos amemos uns aos outros, que nós amemos aqueles que nos amam, muito bem. Mas o que o apóstolo está dizendo é que, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês abençoem, coloquem uma bênção, passem uma bênção para aqueles que perseguem vocês. Pelas misericórdias de Deus, peço que abençoem e não amaldiçoem, porque a reação humana seria exatamente devolver a perseguição com outra perseguição, devolver a maldição com outra maldição, devolver um agravo com outro agravo. É o que nós chamaríamos de revide, é revidar o que foi feito contra nós. Pois o apóstolo diz, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês abençoem aqueles que perseguem, que vocês não os amaldiçoem. Pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês se alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês sejam solidários com os humildes. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês não sejam sábios aos seus próprios olhos. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês não paguem a ninguém mal por mal. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês procurem fazer o bem diante de todos. Não é o bem feito de maneira seletiva, escolhida, não, mas diante de todos, sem exceção. Pelas misericórdias de Deus, peço que, se possível, no que depender de vocês, porque muitas vezes vai além da nossa capacidade de ação. Por isso, Paulo diz, no que depender de vocês. Eu peço, pelas misericórdias de Deus, que vocês vivam em paz com todas as pessoas. É uma conclusão lógica, porque se logo lá em cima, no início deste segmento, a partir do versículo 14, ele está falando em bênção para todas as pessoas, em alegria diante de todas as pessoas, em não sermos orgulhosos, mas solidários com os humildes, com todas as pessoas, é evidente que ele vai dizer, tanto quanto depender de vocês, pelas misericórdias de Deus eu peço que vocês vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, pelas misericórdias de Deus peço que não façam justiça com as próprias mãos, porque muitas vezes esse é o nosso sentimento, especialmente quando nós somos injuriados, quando nós somos ofendidos. O desejo é fazer justiça com as próprias mãos. É isso aí, nós sabemos disso. É da nossa caminhada humana. Mas o apóstolo está nos chamando para a consagração.
Logo lá no versículo 1, ele diz: pelas misericórdias de Deus, eu peço a vocês, eu rogo a vocês, eu exorto vocês a que se apresentem a Deus como um sacrifício vivo, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Então aqui ele vai dizer: meus amados, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Quem vai resolver a sua situação de agravo não são as suas mãos, é Deus. Que eu me lembre disso, que você se lembre disso, é Deus. Por mais impossível que seja a situação, está nas mãos de Deus. Mais uma vez, meus amados, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês não façam justiça com as próprias mãos. O que não quer dizer que nós não vamos tomar todas as providências necessárias, ou todas as iniciativas necessárias, ou iniciar aquilo que deva ser iniciado e que está em nossa prerrogativa fazê-lo. Claro, o que Paulo está dizendo é que não é que nós sejamos passivos e deixemos a coisa correr, não. Fazemos o que podemos, tanto quanto possível temos paz com todas as pessoas, mas a vingança, o revide, o tapa de volta, vamos deixar com Deus. Deem lugar, diz o apóstolo, à ira de Deus. Não façamos justiça com as nossas próprias mãos. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nestas situações todas aqui mencionadas, fique sempre do lado do Senhor. O Senhor está dizendo: minha é a vingança, a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei. E quando Deus afirma alguma coisa, Deus cumpre aquilo que afirma. Pode até demorar, pode ir, na nossa maneira de pensar, muito mais tempo do que deveria ter ido. Mas quando Deus coloca um ponto final numa situação, está colocado. Está colocado. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Porque a sua ação de bondade, a sua ação de generosidade, a sua ação de misericórdia contra o seu inimigo, é exatamente isso. São brasas vivas na cabeça dele. Vai ficar queimando, queimando a consciência dele, queimando a sensibilidade, se é que ele tem, mas que ainda existe dentro dele. São brasas vivas que estão sendo amontoadas e que vão ficar ali queimando, 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 para que ele sinta o erro que está cometendo contra você. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês não se deixem vencer pelo mal, mas que vençam o mal com o bem. Pelas misericórdias de Deus, eu peço, eu rogo, eu suplico, eu exorto. Os irmãos viram como a leitura deste capítulo 12, colocando pelas misericórdias de Deus, peço, ou o verbo que é usado na sua versão, como isso nos dá uma dimensão diferente, porque é exatamente por esta bondade de Deus e pela graça de Deus que nós temos condição de fazer isto, porque de nós e em nós não há essa disposição. Eu já nem digo não há esta capacidade, não há realmente disposição. Capacidade sabemos que não temos para fazer isso aqui, a não ser que as misericórdias de Deus nos capacitem, a não ser que o Espírito Santo nos encha, a não ser que o Consolador nos conduza. Nós não temos como fazer isto e muito menos vamos ter disposição de fazer isto. Mas a palavra está aqui, nesta manhã. Pelas misericórdias de Deus, eu peço. O apóstolo começa com
conjunção conclusiva, não é? Portanto, irmãos. Naturalmente que o portanto, em qualquer frase, sempre nos remete para aquilo que veio antes. E, neste caso, realmente nos remete para a epístola toda dele, particularmente a sua exposição doutrinária. Outros exegetas entendem que isto nos remete de maneira muito específica para o capítulo 11, versículos 35 e 36. Outros entendem que este, portanto, nos remete particularmente para o capítulo 9, no versículo 15, por causa do uso da expressão pelas misericórdias. E no capítulo 9, no versículo 15, o apóstolo Paulo nos diz estas palavras. Que diremos então? Estou começando com o 14. Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, e agora vamos lá, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Então, para muitos, quando Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele está mais uma vez voltando a este versículo, a este capítulo 9, e naturalmente dentro da carta que eles já estavam lendo, já tinham passado por esta parte e voltavam a lembrar-se dela. No capítulo 11, nos versículos 33 a 36, nós temos o que se chama de uma doxologia, ou seja, uma exaltação de louvor a Deus. E dentro dessa doxologia há duas lições extraordinárias. A primeira nos versículos 33, 34 e 35, e depois a segunda lição no versículo 36. E mais uma vez, por que destacamos este capítulo 11 e os versículos 33 a 36? Porque, para muitos estudiosos da Carta aos Romanos, aqui nós temos uma clara referência que virá a ser demonstrada posteriormente no capítulo 12 pelo portanto. Então, à luz do que eu acabo de dizer nesses versículos anteriores, é como se Paulo estivesse dizendo, vocês, pelas misericórdias de Deus, façam isto é, apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Romanos 11, 33 a 36. Vamos lá. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isto lhe seja restituído? Então, esses versículos 33, 34 a 35 nos oferecem a primeira lição, antes de chegarmos ao portanto, que é a lição dos mistérios do próprio Senhor Deus. Nós conhecemos de Deus o que Deus nos permite conhecer. Nós entendemos de Deus o que Deus nos permite entender. Mas nenhum de nós tem domínio completo da pessoa de Deus, do conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo diz isto, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os juízos de Deus. Dá para explicá-los? Não. Quão insondáveis são os caminhos de Deus? Dá para nós os sondarmos e conhecermos e avaliarmos? Não. Quem conheceu a mente do Senhor? Eu gostaria de conhecê-la, mas quem conheceu a mente do Senhor? Por exemplo, quando eu penso nessa pandemia, e lá se vai, como a irmã Cláudia Arcos mencionou há pouco, já estamos chegando a 1 ano exatamente, eu gostaria de conhecer a mente do Senhor só para saber o que é que ele pensa disso tudo, qual é o propósito da pandemia. Eu já nem penso a razão, mas eu penso no propósito. Qual é o propósito dela dentro da mente de Deus? A Bíblia diz, Fausto, esqueça, você nunca vai saber. Quem conheceu a mente do Senhor? Eu não sei.
Eu estou vivendo como você está vivendo, estamos vivendo dentro da pandemia, estamos vendo os horrores que ela tem causado, estamos vendo as tragédias, o luto, o sofrimento, a angústia, e quanto mais passa o tempo, mais os estudos vão revelando os aspectos psicológicos negativos que ela tem causado e que continua a causar de maneira ainda mais intensa. E ainda assim, eu não tenho conhecimento da mente de Deus. Eu gostaria de ter, eu gostaria de saber o que é que Deus pensa nisso tudo, mas eu não sei. A palavra diz, mas quem conheceu a mente do Senhor? Isto vale para todos os assuntos, para tudo aquilo que você está enfrentando na sua vida. Eu tenho certeza que você, assim como eu, gostaria de conhecer a mente do Senhor e que Ele lhe pudesse explicar. E a palavra diz: como os caminhos de Deus são insondáveis, como os seus pensamentos são inexplicáveis. Ó profundidade de riqueza, de sabedoria e de conhecimento do Senhor. Quem foi o conselheiro de Deus? Nós não sabemos. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que então isso lhe seja retribuído? Ninguém, nenhum de nós. A palavra diz com toda a clareza em Gênesis 1:1, no princípio, Deus. Pronto. Eu sei que é complicado, eu sei que há pessoas que têm dificuldade em aceitar isto, mas a Bíblia, ela não vai para trás de Gênesis 1:1. Ela não diz o que veio antes. Ela começa com Deus. Quer eu aceite, quer não, ela começa com Deus. Quer eu queira, quer não, ela começa com Deus. Quer eu creia ou não, ela começa com Deus. Mistérios de Deus, é a primeira lição. E depois do versículo 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Isto quer dizer, trocando em miúdos, também para nós aqui, que todos nós somos dele e todos nós vivemos por meio dele e todos nós vivemos para ele. Porque o versículo diz: dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então você é dele. Você vive por meio dele. E você vive para ele. O seu propósito de vida é viver para Deus. E então, diz o apóstolo Paulo, a ele, a esse Deus, de quem todas as coisas são, para quem todas as coisas convergem e por meio de quem todas as coisas existem, a ele seja a glória para sempre. Isto é, que a sua vida e a minha vida, a nossa vida, seja sempre para a glória de Deus. E imediatamente depois, Paulo diz, portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço. E aí vem esta lista do eu peço, eu rogo. Uma expressão que está no Novo Testamento 109 vezes, de acordo com o Dr. Young e Dr. Strong, na sua concordância. 109 vezes. Concordância baseada naquela versão do rei Tiago, da KJV, que é o King James Version. Quando a gente vê KJV, sabe que é a versão do rei Tiago. Então, com base nisto, o Dr. Strong construiu a sua concordância. E ele afirma, então, que 109 vezes nós encontramos este eu peço, eu rogo, eu exorto, em todas as páginas do Novo Testamento. É por isso que nós somos dele, vivemos por meio dele e para ele. Então, toda a glória seja a ele, na sua vida e na minha vida. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos neste momento e aplica a tua palavra ao nosso coração. É o que nós suplicamos,
pelas tuas misericórdias, pelas quais nós somos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Se Deus permitir, nós nos veremos logo mais às 18 horas no culto, neste mesmo canal Liber, do YouTube. Haverá hoje, das 16 às 17 horas, pelo nosso canal também, um culto de gratidão a Deus pela vida do irmão Nilson Rego, que foi convocado à presença do Senhor ontem pela manhã. É um culto da sua família apenas, mas que será transmitido para os irmãos que quiserem a ele assistir e dele participar via YouTube, mas será apenas para a família, restrito à família, e alguns membros da nossa equipe de culto que darão o assessoramento na área musical, na área também protocolar, sanitária, etc. Posteriormente, nos vários grupos da igreja, nós vamos colocar o link do YouTube para que os irmãos, para que os irmãos assistam, participem desse culto de louvor a Deus por uma vida muito preciosa, por um testemunho acatado, respeitado por toda a nossa igreja. E nós transmitimos a toda a família Rego, como temos feito em todas as situações anteriores, os nossos sentimentos, as nossas orações, pelo conforto de Deus, pelo consolo de Deus. E que em cumprimento a Apocalipse 14:13, a memória e o legado de fé do irmão Nilson Rego sejam preservados e abençoados pelo Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez e após a oração nós teremos a bênção e que Deus abençoe você e sua família nesta tarde do dia do Senhor. E agora, Senhor, como igreja, nós nos congregamos em oração e pedimos pela família Rego. Pedimos, ó Deus, o teu conforto, o teu consolo sobre a nossa irmã Helga e sobre os seus filhos, a Jaqueline, a Priscila, o Thomas, o Davi e demais familiares de toda a família Rego. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo lhes dês força, lhes dês graça, lhes dês um bálsamo, um lenitivo do teu coração. E que sobre o legado de fé, sobre o testemunho do irmão Nilson, o teu Espírito Santo, coloque a tua bênção eterna. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E agora eu deixo com você Romanos capítulo 11, 36, que nós acabamos de ler. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, para todo sempre. Amém.